Fala, mocitude do povo do Senhor, aqui é o Davi. Pessoal, aqui no nosso roteiro team, vamos ter algumas curiosidades para enriquecer o nosso conteúdo sobre a vez que Jesus foi lá na sua cidade natal, Nazaré, e agora que eu vou dar algumas curiosidades bem interessantes. Sabe, Jesus, ele não apenas falava a língua comum do povo, ele também lia muito bem em hebraico, que era o texto bíblico, como estava escrito. Esse idioma, o hebraico, ele era mais usado em reuniões religiosas. Então, a lição para o dia, no caso, tipo, quando o pessoal ia lá na sinagoga, sempre era lido em hebraico. Claro que o pessoal também entendia hebraico, né? Senão, como é que você vai entender? E aí Jesus lia muito bem em hebraico. E hebraico era até uma língua bem diferente da nossa, né? O português a gente escreve daqui para cá, e eles escrevem de lá, daqui para lá. Tá, é uma língua bem diferente da nossa até. E pessoal, na leitura dos livros dos profetas, era permitido você pular de uma parte para outra. Exemplo, você está lendo aqui um trecho, e aí você quer focar em outra parte, pode vir daqui e pular para cá, por exemplo. Só que, quando se tratava da lei, você não podia fazer isso. Tipo, você está querendo falar alguma coisa da lei. Nem que seja uma parte específica. Não, você tem que ler o texto todo para poder dar uma, como posso dizer, atentar o pessoal. Então tem que ligar o ponteirinho lá para poder ler na lei. A lei era diferente da leitura dos profetas. Pois é, eles também tinham esse costume. E sabe, Cristo, ele é um título que significa o ungido. Ou seja, a passagem que ele leu em Nazaré falava de o ungido. Então, Jesus, ao se denominar Cristo, ele estava se denominando como Messias, porque Cristo é, faz referência ao Messias. E o ungido faz referência a Cristo. Então, o ungido leva a Cristo, que Cristo leva a Messias. É uma junção de palavras que acaba que você consegue entender a ideia que Jesus estava passando. É bem legal. Meus amigos, também, quando o orador ele lia, quando Jesus estava lendo, eu falei do pergaminho, ele podia ser lido assim ou assim, é diferente. Quando ele vai ler, ele tem que ficar de pé, claro, né? Que às vezes a gente não vê uma pregação sentada. Mas tá, ele lia o pergaminho de pé, mas às vezes ele poderia se sentar e falar um pouco, conversar com o pessoal ali na sinagoga, tipo apontar um detalhe, porque o pessoal lá também fica sentado, quando ele se senta, ele se coloca à altura das pessoas para justamente poder, às vezes, debater algum detalhe. Ou ele poderia simplesmente argumentar ou falar de pé também. Dois símbolos que são bem interessantes. E, meus amigos, não tem aquela expressão que eu tinha falado, médico, cura-te a ti mesmo. Era uma expressão usada na época quando, por exemplo, alguém queria apontar alguma coisa de alguém, e aí a pessoa falava, oxe, 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 você vai falar de mim quando você tem isso tudo? É aquela famosa analogia que Jesus, tipo, por que você está apontando pro cisco no olho do seu irmão, sendo que você tem uma trave no seu? É meio que faz sentido, as duas referências, no caso, as duas expressões referenciam a mesma coisa. Claro que essa parte da trave, cisco, ele foi usar depois. E veja só, sobre isso, de um médico cura ti mesmo, também fazer referência a, por exemplo, um médico que vai diagnosticar alguma doença, sendo que ele mesmo está infectado. Fazia também essa analogia. Então, naquele contexto, era assim: quando Jesus falou, você deve estar pensando naquela expressão, médico, cura-te a ti mesmo. Por quê? Porque Jesus ele fazia vários milagres em vários lugares, só que ele não tinha feito no seu próprio povo. Então, quando ele estava querendo dizer médico, cura-te a ti mesmo, era para ele também realizar milagres no seu próprio povo. Era uma sacada bem interessante. E aí Jesus, antes mesmo do pessoal argumentar, ele já falou: eu sei o que você está pensando. Cara, foi massa. Mas, meus amigos, essas foram as curiosidades de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E amanhã, vamos ter alguns textos bíblicos para poder aumentar nosso entendimento. Então não perca, deixa o like, se inscreve aí. E pessoal, vejo vocês amanhã. Tchau!